Olá, eu sou Nayara Villanova, jornalista, e agora eu vou conversar com o Dr. Ayrton Vieira II, né? Ele que é cirurgião bucomaxilofacial e também é especialista em harmonização facial. Doutor, vamos começar falando sobre a cirurgia ortognática. Esse nome é um pouco complicado, né? Agora explica pra gente, de fato, o que é essa cirurgia ortognática. Então, Nayara, como você bem falou, realmente, né, é um nome um pouco desconhecido, mas a cirurgia ortognática, né, orto, correto, gnática, dos ossos gnáteos, ou seja, das maxilas e das mandíbulas, ela é uma cirurgia que visa corrigir a posição desses ossos. Então, ela está indicada para aqueles pacientes que têm um mento muito para frente, sim, um mento muito para trás, né, que a gente chama de micrognatia, né, macrognatia. Aqueles pacientes que têm problema na maxila também, a maxila é para trás. E às vezes você pega e vê aquele paciente, eita, o queixo dele é grande, mas às vezes o problema está na maxila, né, que é muito para trás. Sim. E dá a ideia de que o queixo é para frente. Né, aqueles pacientes que quando sorri mostra muita gengiva. Então, o ideal seria quando a gente sorrisse, a gente mostrasse 2 milímetros de gengiva. Então, se você tem a face muito alongada, então você vai sorrir, vai mostrar muita gengiva, ficar aquele vermelhão, né, no sorriso. E aí, a cirurgia ortognática também, né, corrige, né, colocando essa maxila para cima, e aí corrigindo. É uma das formas de você corrigir o sorriso gengival. Aqueles pacientes que têm um plano oclusal, né, a mordida torta, também assimetrias, né, você olha para o paciente, você vê que o queixo dele está desviado para o lado direito. Então, é uma cirurgia para corrigir a posição dos maxilares, né? Então, por isso que recebe esse nome, cirurgia ortognática. E quando é que essa cirurgia é indicada? Pelo que o senhor falou aí, por exemplo, aquelas pessoas quando sorriem fica uma gengiva a mais, digamos assim, aparecendo, ou aquelas pessoas que têm um queixo um pouco para frente. Às vezes quando a gente vê ou quando a gente escuta algum caso como esse, pensa que seria só uma questão de estética. Mas aí é que tá, não é só questão de estética, né? Essas pessoas realmente elas sofrem com esse problema, não só pela estética, né, doutor? Exatamente. Inclusive, né, existem trabalhos, né, que vêm mostrando hoje que é uma doença que atualmente está sendo mais conhecida, está sendo mais debatida, que é a apneia do sono. Né? Então, aqueles pacientes que roncam, né, aqueles pacientes que, quando estão dormindo, eles se acordam, né, porque eles param de respirar, né, um quadro de apneia. A apneia é quando você para de respirar. E aí o paciente desperta para poder voltar a respirar. Então, ele tem aquele sono fragmentado. E isso vai resultar naquele paciente que se acorda com dor de cabeça, aquele paciente que passa o dia fadigado, né, cansado, né, tendo dificuldade de concentração no trabalho, nos estudos. Então, hoje se sabe que, por exemplo, se você tem a maxila, né, retroposicionada, aquela maxila que ela é para trás, então você pode ter o palato, né, que é o céu da boca, né, projetado para trás também, e aí você pode obstruir a passagem de ar durante a respiração. Da mesma forma que você tem a mandíbula, né, muito para trás, então ela vai levar consigo a língua. E aí quando você dorme, você pega e relaxa a musculatura, e principalmente a depender da posição que você dorme, essa língua ela pode também obstruir a via aérea e o paciente ter quadro de ronco. Né, que o ronco é quando você tem ali uma colobação das estruturas da rinofaringe, da orofaringe, da hipofaringe. E aí você faz força para abrir aquela via aérea. Então você vê as estruturas lá batendo uma na outra, então vai dar exatamente um ronco. E hoje se sabe que esses pacientes que têm, né, deficiência de maxila, deficiência de mandíbula, ele pode estar relacionado com a apneia obstrutiva do sono. Inclusive, a gente tem pacientes que eram pacientes que diagnosticados, né, através de polissonografia, que é o exame que diagnostica o ronco, que diagnostica a hipopneia, a apneia, pacientes que tinham diagnóstico através de polissonografia, que era dependente de CPAP, aquele aparelhozinho que você coloca para dormir com ele, né? E aí nós fizemos cirurgia ortognática nele e aí ele ficou livre do uso do CPAP. Por quê? Porque quando a gente faz a cirurgia e coloca a mandíbula para frente, coloca a maxila para frente, a gente abre a via aérea lá atrás. Então o ar, ele entra com mais facilidade. Então, inclusive, tem até trabalhos científicos que mostram que o paciente que tem apneia do sono tem um risco maior de ter diabetes, de hipertensão arterial,
de acidente vascular encefálico, seria o derrame, né? E tem um trabalho também que mostra que pacientes que têm apneia, ele tem um risco maior de sofrer um acidente no trânsito, por conta de cochilar. É aquele paciente que não dorme à noite e passa o dia com sono. Então, hoje se sabe que é uma cirurgia funcional, né, por conta disso. Também é um paciente que tem essas maloclusões, né, que a gente chama de maloclusão dentária, paciente que não mastiga direito. Então, aquele paciente que, quando tem o prognatismo, né, ele sobrecarrega os dentes posteriores, né, você não tem contato dos dentes anteriores. E aí você tem problema de maloclusão, ou seja, os dentes eles não se engrenam como deveriam se engrenar. Então, a cirurgia ortognática é uma cirurgia funcional, né, que é para corrigir problemas de mastigação, problemas na articulação, tem problema mandibular, problemas da apneia do sono, e que tem repercussões estéticas. Então, você pensa, uma cirurgia estética? Não, é uma cirurgia funcional, mas que tem ganhos, tem repercussões boas estéticas. E aí, como o senhor falou, né, as pessoas elas precisam também estar bem atentas aos sintomas, né, porque realmente uma pessoa que ronca muito, uma pessoa que tem a apneia do sono, às vezes, raramente passa na cabeça dela que esse problema pode ser resolvido com uma cirurgia desse tipo, né, com a questão na boca, com a questão no céu da boca ou nos dentes. Em relação ao tempo de repouso, ao pós-operatório, tem que ser um pós-operatório bem... feito bem direitinho, né, doutor? Para não ter problema depois. Exato. Não é uma cirurgia de pequeno porte. É uma cirurgia de médio porte. Uma cirurgia que ela é feita em hospital, não é feito no consultório. É feito no hospital, anestesia geral. Então, geralmente, o paciente se interna num dia pela manhã, a gente faz a cirurgia e no outro dia ele recebe alta para ir para casa, né? Transcorrendo tudo bem a cirurgia, né? No outro dia ele tá de alta. Então, é uma cirurgia de médio porte. E aí, o que a gente vai fazer nessa cirurgia? A gente vai fazer osteotomias, né? O que são osteotomias? São cortes no osso, para a gente poder colocar ele na posição que a gente quer. E depois fixar com placa e parafuso. E aí, realmente, o paciente ele precisa de um período de repouso. É uma cirurgia que dura, em média, mais ou menos 4 horas e meia de cirurgia, 5 horas, dependendo se você vai operar somente a maxila, somente a mandíbula, então maxila-mandíbula, maxila-mandibulamento, então... A gente tem essas combinações, né, de cirurgia. Só um parêntese, no caso, pode ser feito tudo ao mesmo tempo? Pode, tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você tem um paciente que ele é aquele paciente padrão 3. Padrão 3 é o paciente que tem o queixo para frente. Sim. Né, um pacientezinho prognata. Sim. O padrão 2 seria aquele paciente que tem o queixo para trás, que seria o micrognata. E o padrão 1 seria o normal, o habitual. Né, quando você tem um equilíbrio entre a maxila e a mandíbula. Então, se tem um paciente padrão 3, a gente pode avançar a maxila, pode recuar a mandíbula e fazer a cirurgia do mento, né? Fazer a mentoplastia. Então, tudo isso aí, como é que a gente vai definir isso daí? A gente vai definir através do computador. Sim. Então, a gente faz um escaneamento, né, da face do paciente, da oclusão do paciente, né, faz fotos, faz tomografia e coloca tudo no computador. E, através do computador, tem vários programas. O mais conhecido é chamado Dolphin, onde a gente pode simular a cirurgia do paciente no computador. Então, a gente vai ver, vamos avançar essa maxila 3, 4, 5 milímetros, vamos recuar essa mandíbula, vamos girar para um lado, girar para o outro, né? Vamos alterar a questão de angulação. Então, a gente vê mais ou menos como é que vai ficar no computador e até a gente tem uma previsibilidade. A gente consegue ver o rosto do paciente antes e uma previsão de como o paciente vai ficar depois da cirurgia. Então, a gente mostra para o paciente... Né? Então, o paciente aprova, então, assim, Já fica animado. Já fica animado, exatamente. E aí, em cima desse planejamento aí, a gente vai fazer os guias cirúrgicos, que são aqueles guias que vão me orientar durante a cirurgia quanto que eu vou avançar. Então, assim, eu digo sempre o seguinte, que o planejamento da cirurgia ortognática demora mais do que a própria cirurgia. Entendi. Mas o paciente, uma vez fazendo essa cirurgia, ele precisaria de um período de 15 dias de afastamento de suas atividades, porque a face é uma região do nosso corpo que incha muito. Sim. E aí, qualquer pancadinha que a gente tem na face, a gente logo incha. Por conta que a face é muito vascularizada. Isso é uma coisa boa, né? É uma coisa boa. Mas, assim, hoje a gente tem... você tem... métodos que você possa fazer para diminuir esse edema. Então, por exemplo, você pode fazer algumas medicações antidematosas que o paciente faz antes da cirurgia.
né? Hoje a gente tem uma filosofia de trabalhar muito junto com a fisioterapia. Sim. Né? Por conta que quando você tem um líquido ali, o edema, então você precisa que esse líquido ele seja drenado. Então, a fisioterapia tem um papel importante nisso, de utilizar laser como método anti-inflamatório, as drenagens linfáticas. A questão também que a gente vai fazer uma cirurgia que a mandíbula vai ficar ali um pouco sem movimento nos primeiros dias, então tem que trabalhar a musculatura dessa mandíbula aí, né? Então precisa também de um acompanhamento com um fisioterapeuta, né, que tem experiência nessa área, né, que é uma área bem singular, mas assim, repouso 15 dias e com os 30 dias aqui receberia uma alta para fazer uma atividade física leve. Sei. Né, mais ou menos isso. Em relação à idade, existe alguma idade mínima, alguma idade máxima? Porque a gente percebe que até alguns adolescentes, né, já tem esse tipo de problema. Então, é tranquilo, doutor, fazer? O ideal, vamos dizer assim, o padrão ouro, seria a gente fazer a cirurgia quando o paciente ele cessa o seu crescimento. Certo. Né? Então, outra coisa também super importante é o seguinte, às vezes o paciente tem algumas doenças na articulação temporomandibular, e que é a causa da assimetria. Então, por exemplo, o paciente que tem uma hipertrofia condilar, então o côndilo ele cresce demais e aí a mandíbula vai ser desviada. Então, a gente tem que pesquisar isso, se ele nota assim, eita, eu estou notando que a cada mês que passa, minha mandíbula está ficando mais desviada, mais assimétrica. Então, a gente tem que pesquisar doenças na região do côndilo, porque se a gente operar o paciente, vai deixar ele legal, mas se o côndilo começar a continuar crescendo, ele não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, por vezes, a gente tem que associar a cirurgia do côndilo na articulação temporomandibular com a própria cirurgia ortognática. Né? Mas, assim, o ideal seria a gente fazer com o paciente no final do crescimento. Então, a gente pede uma radiografia da mão e a gente vai fazer uma avaliação dessa mão aqui, vai ver se ainda tem ponto de crescimento. A gente sabe, Nayara, que a questão do prognatismo mandibular é uma coisa que mexe muito com a questão assim, psicológica, social, né? Então, ainda existe a questão de bullying em escola. Uhum. Então, às vezes, você tem um paciente, né, mais novo, né, que ainda não cessou o seu crescimento, mas que chega na escola, tem algum bullying, tem algum apelido, alguma coisa. Então, aquele paciente que pode entrar num quadro de depressão, aquele paciente que não quer mais ir para a escola por conta da questão da alteração, né, mandibular que ele tem. Então, assim, nessas situações, assim, nesses casos bem selecionados, pode conversar com os pais, dizer o seguinte, olha, a gente pode operar antes de cessar o crescimento dele. Mas a gente tem que acompanhar de perto, porque pode ser que ele cresça um pouquinho mais, e aí no futuro tem que fazer uma segunda cirurgia. Mas se for aquela situação, como eu disse a você, né? Um paciente que está com depressão por conta do estado dele, e realmente seria uma situação assim, um caso selecionado, um caso específico, a gente pode até operar. E com relação à idade, para o outro extremo, né? Um paciente mais idoso, vamos assim dizer, desde que ele goze de uma boa saúde, né? Que ele tenha uma saúde boa, que, como eu disse a você, é uma cirurgia que é feita em hospital com anestesia geral. Então, desde que tenha boa saúde, não tem limite de idade, não. Muito pelo contrário. Hoje a gente sabe que essa cirurgia ortognática, principalmente associada com outros procedimentos, pode até estar relacionada à questão de rejuvenescimento de face. Né? Então, por exemplo, um paciente que tem a maxila muito para trás, ele tem uma deficiência aqui dessa região paranasal, tem uma deficiência aqui do malar. Então, quando a gente avança a maxila, melhora essa deficiência, o nariz. Quando a gente vai envelhecendo, a ponta do nariz vai para baixo, vai caindo. E aí, essa cirurgia ortognática, com outros procedimentos durante o transoperatório, a gente pode empinar mais o nariz do paciente. Então, melhor projeção do malar, melhor projeção na região paranasal, o nariz, ele fica mais arrebitadozinho durante a cirurgia. Então, é uma cirurgia até que a gente pode dizer que causa um certo rejuvenescimento, né, da face do paciente. Maravilha. Agora, vamos continuar ainda falando sobre o assunto cirurgia, agora sobre outro assunto também que é muito, digamos assim, muitas pessoas têm esse problema, né? Muitas pessoas também procuram profissionais para fazer esse tipo de cirurgia, que é a questão dos dentes inclusos. Né? Muitas pessoas, a gente sabe que temos 4,
né? E alguns, às vezes, ficam inclusos, algum desce naturalmente, outro não fica. Mas eu queria que o senhor explicasse exatamente sobre dentes inclusos. É preciso ter cuidado com eles e é preciso também ter esse acompanhamento com o profissional, não é isso, doutor? Exato. Então, dente incluso, né? Vamos primeiro a gente definir o que seria dente incluso. A gente sabe que cada dente nosso, né, seja ele de leite, descido, ou seja permanente, ele tem seu período ideal para erupcionar. E aí, dente incluso, ele é um dente que chegou o período, né, estipulado para ele erupcionar, para ele ir via a cavidade bucal, ele não vem. E ele permanece dentro do osso. Então, essa é a definição de dente incluso. É um dente que, chegada a hora dele erupcionar, ele permanece ali dentro do osso. Então, por exemplo, se a gente tiver um paciente de 14, 15 anos com o terceiro molar dentro do osso dele, a gente pode dizer que é incluso? Não. Ele está ali esperando o período ideal dele erupcionar. Mas, chegada ali 19 anos, 20 anos, que seria o período que ele já tivesse erupcionado, ele não erupcionou, um paciente com 25, 26, 27 anos, que está com o dente dentro do osso, aí a gente pode dizer que seria um dente incluso. E dente incluso, a gente pode ter o dente incluso em qualquer dente. Pode ter um premolar inferior, pode ter um canino superior, né? Pode ter os terceiros molares. Por que é que se fala tanto do terceiro molar? Porque é o último dente que nasce, né, que erupciona. E aí são os dentes que mais sofrem com falta de espaço. Existem diversas teorias para que isso aconteça, né? Uma teoria seria uma teoria assim da própria evolução, né, do ser humano, que antigamente os nossos ancestrais eles tinham as mandíbulas maiores, tinham as maxilas maiores. Por quê? Porque era naquele tempo, né, de séculos atrás, a gente fazia o consumo de uma alimentação mais dura, né? Alimentos mais crus, uma carne mais crua. E aí, com a evolução, com a modernidade, né, a gente passou a ter uma dieta mais pastosa, principalmente na fase de infância. Ou seja, então a gente estimulou menos as nossas maxilas, nossa mandíbula a crescer. Então a tendência é que a nossa mandíbula, a nossa maxila, ela cresça menos do que 2.000 anos, 3.000 anos atrás. Então, vai faltar espaço para esses dentes. E aí, existe até casos, Nayara, hoje, de pacientes que já nascem, né, que na idade de 17, 18, 19, 20 anos, ele já não tem mais o terceiro molar, que é um quadro que a gente chama de agenesia. Por quê? Porque é um dente ali em desuso. Né? O terceiro molar é um dente em desuso. Então, o dente incluso é exatamente isso. E os terceiros molares, como você bem falou, são realmente os dentes que têm maior índice de inclusão, porque são os últimos dentes a erupcionar. E aí são dentes que não têm função, né? Não tem função, porque até o segundo molar seria o suficiente para, com a alimentação de hoje, né, a gente ter uma boa mastigação. Então, o porquê da gente remover esses dentes? A principal indicação hoje para a gente remover esses dentes é porque ao redor, né, da coroa do dente, né, você tem um tecido chamado tecido pericoronário. E esse tecido, ele tem a função, que é exatamente de absorver o outro dente. Por exemplo, a gente tem, às vezes uma criança está com o dente mole, e aí vai lá e tira o dente, só o dente não tem raiz. Mas o dente de leite, o dente descido, ele tem raiz sim. Mas o que acontece? Quando o dente permanente está erupcionando, né, aquele tecido pericoronário que está envolvendo a coroa ali do dente, ele vai absorvendo a raiz do dente descido, exatamente para ele cair. E aí, quando ele vai absorvendo a raiz, quando ele já não tem mais raiz suficiente, ele fica mole, cai e vem o dente permanente. Então, os terceiros molares têm também esse tecido pericoronário. Então, boa parte dos problemas relacionados aos dentes inclusos é associada ao tecido pericoronário. Então, por exemplo, você pode ter um dente horizontal, um dente deitado, um dente angulado, que esse tecido pericoronário ele pode absorver a raiz do dente do segundo molar. Entendi. E aí você, ou seja, ao invés de absorver o dente descido, ele está absorvendo ali um dente permanente.
E aí você utiliza. Exatamente. Né? Já o segundo molar a Uhum. gente tem, né? Então, assim, você pode ter absorção dos dentes adjacentes, né, relacionada a esse dente incluso. Então, esse tecido pericoronário aí, ele pode também proliferar e formar cistos e tumores, que é o maior problema que a gente pode ter. Então, a gente tem diversos tumores, chamado ameloblastoma, que são tumores que não têm capacidade de emitir metástases, mas localmente ele é destrutivo e agressivos. A gente tem cistos, chamados cistos dentígeros, né? A gente tem tumor odontogênico ceratocístico. Todos esses tumores, esses cistos, podem se originar a partir do tecido pericoronário. Aí você chega e pergunta o seguinte: sim, mas o dente, quando erupciona, ele não continua com esse tecido? Não, quando ele erupciona, quando a coroa dele sai, o dente, né, erupcionado, ele perde esse tecido pericoronário. Entendi. Então, tem uma teoria que hoje ela é bem controversa. Alguns autores, alguns pesquisadores dizem que os terceiros molares poderiam empurrar, né, os dentes e causar apinhamento dentário. Então, poderia entramelar esses dentes aqui na frente. Então, ele empurrando atrás, né, iria resultar num apinhamento aqui na região dos dentes. Mas assim, tem outra corrente que diz que não teria tanta força. Então, ainda é uma incógnita se realmente ele causaria, não. E também problemas também infecciosos. Por exemplo, da pericoronarite. É quando você tem um dente ali que está semi-incluso e aí entra bactéria ali por baixo da mucosa e você com escovação, com o fio dental, você não consegue tirar essas bactérias. Então, essas bactérias vão proliferar ali e formar um processo inflamatório, né, ao redor desse dente incluso e causar o que a gente chama de pericoronarite, né, que é um quadro de dor, que o paciente não consegue abrir a boca, tá certo? Então, todos esses problemas aí que a gente pode ter com relação ao dente incluso. E às vezes, por exemplo, tendo um dente incluso, vamos dizer, nós temos os 4 terceiros molares, né? E vamos dizer que os 3 desceram naturalmente e um está incluso. Então, naquele especificamente que está incluso, o paciente pode sentir dor, né? Pode ter incômodos, ficar também com o rosto um pouco inchado, isso acontece também, né? Eu já vi um caso em relação a isso, ficar com o rosto um pouco inchado. Então, também é preciso cuidar, né, doutor? Não só dizer assim, ter medo de ir para o médico, ter medo de ir para o dentista, porque é preciso cuidar, porque, como o senhor falou, pode se transformar numa coisa bem pior. Exato. Essa questão que você falou do edema, do inchaço, ela está muito relacionada com a pericoronarite. Sim. Né, que você tem um processo inflamatório, infeccioso ali, e uma das respostas da inflamação é o edema, né, a questão do inchaço. Você pode ter dentes, por exemplo, o meu dente do lado esquerdo eu tive espaço e ele pegou e erupcionou e ele está em função, né, então é um termo que a gente utiliza muito, o dente está em função. Sim. Então, se está em função, beleza, não é porque o paciente tem terceiro molar que tem indicação de remover, não. Uhum. O que você vai avaliar é o seguinte, outra coisa que você pode avaliar é o seguinte: então eu tenho os 4, há necessidade de remover os 4, cada caso é um caso. Mas uma coisa que a gente tem que avaliar é o seguinte, o que mantém os dentes na posição, né, são os dentes adjacentes. É tanto que se você perder um dente, com alguns meses, alguns anos depois, o dente vizinho ele começa a ocupar o espaço dele. Isso. E também o que mantém ele em posição é o dente antagonista, ou seja, é o dente contrário a ele. Sim. Então, se você tem, por exemplo, os dentes superiores e você perdeu os dentes inferiores, então se você não tem ali um antagonista, você perdeu esse dente, então a tendência é esse dente aqui ele começar a sair do alvéolo, do seu osso. E aí ele começa a expor a raiz, e a raiz ela não é coberta por esmalte, e aí pode ter um quadro de você estar bebendo uma água fria, uma água quente e o paciente sentir dor. Então, é sempre avaliar o seguinte: então, eu tenho um superior, tenho um inferior, terceiros molares. Então, se eu tirar o dente inferior, se ele não tiver contato com o antagonista, pode ser que no futuro esse dente ele saia do alvéolo e cause, né? E como só você, terceiros molares, tanto superior como inferior, são dentes que não contribui muito para a mastigação, né? Então, espera-se hoje que um terceiro molar ali ele esteja contribuindo com 2% da nossa mastigação. Então, assim, é um dente que não vai fazer falta.
Entendi. E sobre a questão dos exames? É preciso fazer uma série de exames justamente para fazer essa avaliação aí que o senhor falou, né? Para saber realmente se todos os 4 molares, né, estão em função, não estão. E também não adianta, né? Olha, só tem um aqui incluso, eu só quero tirar esse. Mas aí a recomendação, como o senhor acabou de falar, só reforçando, não é essa, né, doutor? Exato. Aconteceu você pode ter ali um dente que está incluso, não tem dor, mas ele está com um folículo pericoronário ali crescendo, você vê isso pela radiografia. Ah, mas doutor, não sinto nada aqui. Sim, mas está crescendo e pode ser que seja um cisto, pode ser que seja um tumor. E assim, outra coisa interessante é o seguinte, que esses cistos e esses tumores são indolores. Então o paciente pode estar ali com uma lesão patológica e não sentir nada. Os exames, como você bem falou, né, via de regra a gente faz uma radiografia panorâmica para a gente ter uma ideia global, né, do que você tem ali. E alguns casos que a gente quer mais detalhes, por exemplo, existe um nervo que passa por dentro da mandíbula chamado nervo alveolar inferior. E esse nervo alveolar inferior, ele por vezes, ele está muito próximo da raiz do terceiro molar. Então, quando você vê que está próximo pela panorâmica, a gente tem indicação de fazer uma tomografia. Por quê? Porque esse nervo, ele vem por dentro da mandíbula e quando chega aqui mais ou menos na região dos premolares, ele vai sair, né, vai se exteriorizar. Ele tem um trajeto intraósseo e quando ele chega aqui, uma parte dele tem um trajeto extraósseo e vai inervar o lábio. Caramba! E aí o que acontece? Se você for retirar, né, isso assim está bem relacionado com o dente inferior. Se você for retirar o dente e traumatizar esse nervo, ele é responsável pela sensibilidade do lábio inferior. Então, você pode ficar com o lábio dormente. Poxa. E aí, essa dormência aí, que a gente chama de hipoestesia, pode ser temporária, pode durar algumas semanas, alguns meses, mas também pode ser definitiva, né? Então, tem que ser uma coisa muito bem planejada. Então, a tomografia, nesses casos, te dá mais detalhes do que a radiografia. E a gente sempre avalia o paciente como tudo, né? A gente não é uma boca, não é um dente que chega para a gente. É um paciente, né, que tem outros sistemas. Por exemplo, a gente tem que avaliar se é um paciente que tem uma história de anemia, se tem alguns sinais clínicos de anemia. Então, a gente solicitaria um hemograma para esse paciente. Se é um paciente que está fazendo uso de algumas medicações, eu faço uso de AS, faço um anticoagulante. Então, é um paciente que pode, né, ter problema de coagulação, então a gente pode pedir um coagulograma para a gente ver como é que está a coagulação. Pode ser um paciente diabético, né, um paciente tipo 1, tipo 2 da diabetes, onde a gente sabe que o paciente diabético é um paciente que tem dificuldade de cicatrização. Sim. Então, um paciente também que está mais predisposto à questão de infecções. Então, a gente pede exames como glicemia, hemoglobina glicada, para saber se realmente o paciente é diabético, se é um paciente que está compensado. Porque desde que seja um paciente diabético, mas que ele esteja compensado, que ele esteja controlado, né, ele pode submeter à cirurgia. Né? Lógico que a gente tem alguns cuidados a mais, né, para prevenir mais ainda a infecção desse paciente. Mas é uma cirurgia, né? É uma cirurgia que, como toda cirurgia, tem seus cuidados, né? A gente até algumas semanas atrás, teve até uma matéria que saiu no Fantástico, né? Realmente de uma paciente que ela foi a óbito decorrente da cirurgia de dentes inclusos. Isso. Mas aquilo dali, vamos dizer assim, que seria uma exceção muito grande à regra. Sei. Né? Quando você faz a cirurgia com um profissional que é experiente naquela cirurgia, a cirurgia é tranquila. 95% das cirurgias de dentes inclusos você pode fazer no consultório, com anestesia local. Você pode fazer uma sedação nesse paciente, né? 5% é que poderia, né? Haveria necessidade de ir para um hospital com anestesia geral e que transcorre super bem, né? Aquele caso ali foi um caso, né, que foi a exceção da regra. Né? E também o paciente, quando desenvolveu sinais de infecção, né, quando ele deveria ter sido internado no hospital com maior brevidade para fazer antibióticos endovenoso, para ter um maior suporte ali médico daquele paciente ali, então ele não foi. E aí, né, infelizmente, teve o óbito da paciente, né? Eu ia falar justamente sobre esse caso agora, né, que foi algumas pessoas podem ter acompanhado, né, lá em São Paulo, uma jovem de 18 anos,
né, que infelizmente morreu por complicações, né, depois dessa cirurgia. Então, já que o senhor tocou nesse assunto também, né, e já explicou que ali realmente foi algo pontual, vamos falar um pouco agora também sobre o pós-cirúrgico. A gente sabe que é um pós-cirúrgico um pouco chatinho também, não é, doutor? Que requer muito cuidado, também requer repouso, não é isso? Exato. Assim, toda cirurgia na boca é chatinha, né? Por conta que envolve uma das coisas mais prazerosas nossas, que é comer. Verdade. Não é verdade? Então, realmente é um paciente assim, que quando a gente faz a cirurgia, ele tem uma restrição alimentar, tanto da cirurgia ortognática como na cirurgia de dente incluso. Então, nos primeiros dias ali, primeiras semanas, é uma alimentação mais pastosa, né? Então, a gente orienta os pacientes da gente a fazer uma alimentação pastosa, né? Muito sorvete, vitaminas, né? Você pode fazer ali uma sopa, uma papa, desde que não seja quente. Sim. Por quê? Porque o calor, ele causa vasodilatação. Então, se você tem uma cirurgia ali na boca e você vai tomar um café quente com 1 dia, 2 dias, esse café quente aí pode causar uma vasodilatação e aí pode predispor sangramentos. Então, a gente orienta, né, principalmente nos 3, 4 dias pós-operatório, alimentação fria, porque o frio é tanto bom porque ele vai causar vasoconstricção, vai prevenir sangramentos, como também o frio, ele tem um papel também antiedematoso. Então, aquele paciente que está tomando um sorvete ali, ele está também contribuindo para o rosto não inchar tanto. Sim. Tá entendendo? Então, quando a gente leva uma pancada, o que é que a gente faz? A gente coloca gelo. É verdade. Né, para não ter edema. Então, principalmente aí, nesses 3, 4 dias, é mais essa questão de restrição alimentar, pastoso, frio, né, evitar esforços físicos, tem que ter, porque quando a gente pega um peso, né, às vezes você tem uma mãe que tem um bebezão, né, ali de uns 8, 10 quilos, quando você faz uma força, quando a gente vai para a academia que faz uma força, a gente aumenta a perfusão de sangue na cabeça. Uhum. Então, você está predispondo ali a ter sangramentos. Então, evitar pegar peso. Com 7 dias, né, o paciente volta para a gente tira os pontos dele. E aí, a partir do 7º dia, né, estando tudo bem, ele volta à sua vida normal. Né? Um cuidado que a gente tem que ter é exatamente com sinais de infecção. Né? Toda cirurgia pode infeccionar. E o que seria a infecção? É quando você tem bactérias que se alojam ali no local, inicialmente no local da cirurgia, e elas se proliferam. Então, você causa uma infecção. Então, o que aconteceu com essa paciente foi uma infecção que inicialmente foi local, mas que essa infecção ela foi progredindo e as bactérias caíram na corrente sanguínea dela e ela teve um quadro de sepse. O que é sepse? É quando você tem uma infecção disseminada, né? Uma infecção generalizada. E aí o quadro que ela teve foi um quadro de choque séptico, né, por conta de uma infecção, né, oriunda do local de cirurgia que foi o dente incluso. Doutor, e em relação aos dentes, os terceiros molares, vamos dizer, chega um paciente para o senhor e ele tem a indicação, por exemplo, de tirar os 4, né, ou tem a indicação de tirar 2, mas como o senhor já explicou, né, é preferível que tire realmente os 4 para não ter nenhum problema depois. Ele pode tirar os 4 de uma vez só ou não? Pode sim. Então, assim, o planejamento da cirurgia, a gente faz muito em acordo com o paciente. Sim. Mas eu sempre converso o seguinte, você tem 4 dentes para você remover. Se você quiser fazer um lado, anestesia local, eu quero fazer um lado, vai tirar 2, e com 15 dias depois eu tiro os outros 2. Tudo bem. Mas assim, você vai submeter a 2 cirurgias. Você vai ter uma cirurgia para operar o lado direito e vai ter um pós-operatório. E você vai, com 15 dias, se operar novamente para tirar mais 2 dentes e mais uma segunda cirurgia e um outro pós-operatório. E os estudos mostram o seguinte, que o pós-operatório, você tirando 4 e você tirando 2, é bem semelhante. Né? Não tem uma significância da diferença. Então, a gente sempre orienta, preferencialmente, tirar os 4 de uma vez. E aí, o seguinte, mas é muito tempo de cirurgia. Se você pegar um profissional habilitado, que tem experiência na cirurgia dos dentes inclusos, você pode retirar os 4, mais ou menos ali com 50 minutos de cirurgia. Você tirar os 4. Sim.
Mas se você pega um profissional que ele não está tão habituado com a cirurgia dos dentes inclusos, ele pode levar 50 minutos para tirar um dente. Então, assim, a questão da importância da gente procurar um profissional que tenha experiência na questão da cirurgia dos dentes inclusos, que é a mesma coisa. Nayara, se eu tenho um tumor na cabeça, eu vou procurar um médico especialista em neurocirurgia. Isso. Né? Se eu tenho uma lesão nos meus rins, eu vou procurar um médico urologista, que ele tem exatamente um melhor treinamento. E da mesma forma tem que ser na nossa boca, né? Se eu vou fazer uma cirurgia de terceiros molares, eu vou procurar um especialista em cirurgia bucomaxilofacial, que aí no caso eu vou ter, né, via de regra, mais segurança do que, por exemplo, se você for fazer com um dentista clínico. Sim. Né, que não é especialista em cirurgia. Tá certo, doutor. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui falando sobre esses temas aí de cirurgia, né? Conversamos agora aqui com o doutor Ayrton Vieira II, ele que é cirurgião bucomaxilofacial e também é especialista em harmonização facial.